Então, pessoal, hoje eu vou resolver com vocês a lista dos gases 2, que foi aquela segunda lista, em que os temas dessa lista são mistura gasosas, densidade gasosa, pressão parcial. E a gente vai começar então com o exercício número 1 aqui, tá? Os biodigestores são equipamentos que reaproveitam o resto de alimentos e excrementos de animais misturados com uma pequena quantidade de água. Essa matéria orgânica é decomposta pela ação de bactérias anaeróbicas, levando à produção de biofertilizantes e de biogás. O biogás é constituído principalmente por metano e gás carbônico, além de conter traços de nitrogênio, oxigênio e gás sulfídrico. Então, todos esses são gases. Provavelmente a gente vai ter que trabalhar com eles no exercício. Esse produto é um importante combustível gasoso. Quando queimado, libera uma considerável quantidade de energia. Aproveitando-se da demanda de matéria orgânica e a simplicidade do processo de fabricação, foi construída um biodigestor em uma pequena granja. O equipamento forneceu energia para a produção de fertilizantes, utilizado nas plantações de milho e feijão e de biogás, empregado para aquecer os ovos nas incubadoras. Considerando que o biogás produzido na granja apresenta uma proporção de 70% de metano e 30% de gás carbônico, tendo sido coletado em um recipiente de 200 ml com pressão total de 80 atm, pergunta-se. Então aqui está a pergunta: a pressão parcial do metano na mistura. Então, essa é a primeira pergunta, né? Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2 é quanto de energia é liberado nessa queima. Então, essa aqui é a pergunta número 2. Então, vamos lá. Ele fala pra gente alguns dados aqui, né? E aí, pessoal, vamos anotar do que a gente sabe de PVNRT, vamos anotar o que a gente tem de dado. Ele fala pra gente que o volume é 200 litros, certo? Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 2 litros, certo? A gente também tem a pressão desse sistema, que é 80 atm. E nós temos aqui o R, né? Que aqui está o R, ó, 0,082 atm por litro por mol por Kelvin, certo? Então, aqui nós vamos deixar 8 vezes 10 a menos 2, o R. E nós temos o T, que ele passa aqui pra gente, ó, 27 graus Celsius, que é a mesma coisa que 300 Kelvin, certo? Então a gente tem tudo aqui, ó, menos o N. Conseguem perceber que a gente não tem o N? Esses valores, 200 litros, 80 atm, 27 graus Celsius, é da mistura gasosa. Ou seja, é de todos os gases ali dentro do biodigestor. Porque todos os gases são o gás carbônico, o gás metano, que é o CH4, o gás nitrogênio, que é o N2, o gás oxigênio, que é o O2, o gás sulfídrico, que é o H2S, correto? Então, aqui nós temos todos esses gases dentro do biodigestor e eles ocupam 200 litros. Eles estão a 80 atm, eles estão a 27 graus Celsius. Só que a pergunta fala... Aqui, ó, e a energia aproximada liberada em forma de calor para a incubadora, a pressão parcial do metano na mistura. Então a gente tem que saber a pressão parcial do metano. Só que para a gente saber a pressão parcial de alguma coisa, a gente vai usar a fórmula do Px vezes Vt igual a Nx vezes R vezes T. O Px é a pressão parcial de alguma coisa, que é do gás metano. O Vt é o volume total do sistema. A gente tem, que é 200 litros. O Nx é o N de mols do gás metano. O R é a constante e o T é a temperatura. Consegue perceber que o Px eu posso escrever como PCH4? Pressão do CH4, que é do metano, vezes o volume total, igual ao número de mols do metano, vezes o R, vezes o T. Eu não tenho a pressão parcial do metano. Eu tenho 80 atms. Eu não tenho
o N do metano. Eu não tenho o N de ninguém. Então, nós vamos começar o exercício com uma outra fórmula, que é o PT, VT, NT, R vezes T. Que é a gente vai ver quanto de pressão eu tenho lá dentro, total de todos os gases, vezes o volume de todos os gases, vezes o mol de todos os gases, vezes o R, vezes o T, certo? Então, a pressão total nós temos é 80, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado à primeira, vezes o volume total, que eu sei também, 2 vezes 10 elevado à segunda, que é 200 litros, igual ao número total de mols, eu não sei. Aqui, ó, na nossa descrição, a gente não conseguiu encontrar nenhum N. Vezes o R, que é 8 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a temperatura, que é 3 vezes 10 elevado à segunda. Fazendo os nossos cálculos, né? A gente sabe que a gente consegue eliminar aqui a potência, porque vezes 10 a menos 2 com vezes 10 a 2, né? Soma as potências, elas vão dar zero. Resolvendo aqui, 8 vezes 2 é 16, vezes 10, soma o expoente, igual a 3, igual a NT, vezes 8 vezes 3, que é 24. Então, NT vai ser 16 vezes 10 a terceira, dividido por 24. NT, que é o número de mols, vai ser 0,66 vezes 10 a terceira mols. Ou, que a gente pode reescrever como 660 atm, correto? Aí, tem um dado importante. Aqui no exercício, ele fala pra gente que a proporção de metano e de gás carbônico na granja é de 70% para metano e 30% de gás carbônico. Ou seja, essa quantidade de mols, se eu fizer 70% CH4, esse valor aqui vai ser se eu fizer 70%, né, de 660, vai dar 462 atm. ATM não, desculpa. Mols de CH4. Então agora eu sei quantos mols de CH4 eu tenho para poder jogar na fórmula do PX, dessa aqui, ó, e poder resolver. Eu vou fazer em preto para a gente não confundir o segundo passo. Agora eu vou fazer pressão parcial de gás metano vezes o volume total igual a mol parcial do metano vezes o R, vezes o T. Eu não sei a pressão ainda do metano. Eu sei o 80, que é a pressão total, mas do metano não. Tanto é que é a pergunta, né? Qual é a pressão parcial do metano? Vezes o volume total, que eu sei que é 8... Opa, 8 não. Que é 2 vezes 10 a 2, que é 200 litros. Igual a mol parcial do metano. A gente acabou de descobrir que é 4,6 vezes 10 elevado a 2. Vezes o R, que é 8 vezes 10 a menos 2, vezes o T, que é 3 vezes 10 elevado a 2. Aqui a gente consegue cortar esses 2 vezes 10 elevado a 2, correto? Pressão parcial do gás metano vai ser 4,6 vezes 8, que é 110,4 vezes 10 elevado a 2, porque sobrou 1 vezes 10 a 2 ali, dividido por 2 vezes 10 elevado a 2 também, certo? Aqui, como é uma divisão, eu subtraio o expoente do vezes 10. É 2 menos 2, que é 0. Então, eu consigo eliminar. Vai ficar somente 110,4 dividido por 2, que é 55,2, certo? ATM. De quem? De CH4. Esse é o valor da resposta,
que o mais próximo seria a letra C. Vamos para o segundo exercício. Considere um recipiente de 10 litros contendo uma mistura gasosa de 0,2 mols de metano, 0,3 mols de gás hidrogênio e 0,4 mol de nitrogênio. Então eu já sei que é uma mistura gasosa, porque ele está passando várias concentrações para mim de gases diferentes, né? Eles estão a 25 graus Celsius, admitindo-se o comportamento de gás ideal, pede-se a pressão atmosfera no interior do recipiente. Ou seja, ele quer saber a pressão total de tudo que está lá dentro. Então a fórmula vai ser a mesma da número 1. PT, VT, NT, vezes R, vezes T. Como ele pergunta a pressão, então eu não sei. Então vai ser PT. Vezes o volume total. Ele fala aqui pra gente que o volume é 10. Então, vezes 10, né? Que, se a gente transformar em notação científica, fica 1 vezes 10 elevado à primeira potência. NT. Aqui, gente, nós temos 0,2 de metano, mais 0,3 de hidrogênio, mais 0,4 de nitrogênio, certo? Somando isso tudo aqui, dá 0,9 mols. Então, aqui é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 1, correto? Isso aqui é 9 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes o R. O R, como a gente está utilizando aqui, como ele não passou para a gente a pressão e não passou R, a gente pode considerar ele como ATM. Então, a gente trabalha com o que a gente lembra, que é 8 vezes 10 a menos 2. Vezes a temperatura, que é 25 graus Celsius, que é a mesma coisa que 298, certo? Aqui eu posso até colocar, né, 298, né, é a mesma coisa que 2,98 vezes 10 elevado à segunda, correto? 2,98 é a mesma coisa que 300. Então, a gente pode colocar como 3 vezes 10 elevado a menos... Menos não, né? Elevado a 2. Bom, fazendo os nossos cálculos aqui, fica muito simples. Porque a gente consegue cortar o vezes 10 a 2 com o vezes 10 a menos 2, certo? O nosso PT aqui vai ser... Passa 1 vezes 10 elevado à primeira potência. E aí a gente faz aqui. 8 vezes 3, ele é 24, correto? Vezes 9, que é 216. Então aqui é 216 vezes 10 elevado a menos 1. Porque esse menos 1 aqui do 9 vezes 10 a menos 1 sobrou. Aí agora ficou fácil, né? Porque fica 216 dividido por 1, 216. Vezes 10. Menos 1 menos 1 é menos 2. Certo? ATM. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que 2,16 ATM. Então, a resposta tinha que dar mais ou menos isso aí, certo? As pressões parciais dos componentes. Agora ele quer a pressão parcial de todos os componentes. Quem são esses componentes? O CH4, que ele fala aqui, né? Metano. O hidrogênio, que é o H2. E o hidrogênio. E o nitrogênio, que é o N2. Aí, eu posso fazer essa fórmula que eu fiz aqui embaixo, ó, do PX, VT, NX, RT, ou eu posso fazer um caminho mais simples, que é a terceira lei de Dalton lá, que seria a pressão parcial do CH4, vamos começar com ele, é igual ao número de mols de CH4 dividido pelo número de mols totais vezes a pressão total, né? Posso fazer essa fórmula. Então, como que ficaria? Pressão parcial de CH4 é igual a pressão parcial do CH4 é 0,2, que é o metano.
Então, 0,2 dividido pela pressão total, que é 0,9, vezes 2,16, né? Eu posso reescrever, se você estivesse fazendo isso daqui na mão, eu poderia reescrever como 2 vezes 10 a menos 1, dividido por 9 vezes 10 a menos 1, certo? Aí, olha só, isso tudo, né? Vezes, para ficar mais fácil para vocês, né? Vezes 2, né? 2,16 é 2. Então, aqui, ó, menos 1, menos 1, ó, menos 1, menos 1. Ou seja, isso aqui fica mais. Então, é menos 1 mais 1, que é 0. Então, eu consigo eliminar essa potência aqui, ó. Consigo eliminar. Aí, eu faço 2 dividido por 9. 2 dividido por 9 é a mesma coisa que 0, vai dar uma dízima, né? Vai dar a mesma coisa que 0,2. Vezes 2 é a mesma coisa que 0,4. Isso aqui, ATM. Achamos a primeira resposta. Vamos para a segunda, vou trocar de cor. Pressão parcial agora do hidrogênio. Pressão parcial do hidrogênio vai ser a mesma coisa. Número de mols do hidrogênio dividido por número de mols totais vezes a pressão total. Então, a gente tem aqui, número de mols do hidrogênio é 0,3, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 9 vezes 10 a menos 1 vezes 2, correto? Então, de novo, a gente consegue eliminar esses dois valores aqui, faz 3 dividido por 9, que vai dar uma dízima também, que é 0,33, certo? Isso aqui vai dar 0,33 vezes 2, correto? Então, 0,33 vezes 2, 0,66. Então, aqui vai ser 0,66 ATM, certo? Aqui no caso, né, vai dar uma dízima. Se eu quiser colocar, deixar igual de baixo, vai dar 0,022, 0,044. Para todo mundo ficar com 2 unidades depois da vírgula. Só por padrão mesmo. Pressão parcial do nitrogênio vai ser número de mols do nitrogênio dividido por número de mols totais vezes a pressão total. Então, o número de mols do nitrogênio é 0,4. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 1 dividido por 9 vezes 10 a menos 1 vezes 2. Então, aqui, corta, corta. Vou fazer 4 dividido por 9, que é 0,44. Então, isso daqui fica 0,44 vezes 2, certo? Que vai dar 0,88 ATM. Então, aproximadamente, vai dar todos esses valores aqui, né? É claro que vai dar um pouquinho diferente da resposta oficial, porque a gente ignorou o 0,16. Mas numa prova, estaria perfeito, se essas 3 fossem as respostas de vocês. Vamos para número 3. A massa específica ou densidade absoluta de um gás na CNTP é 1,25 gramas por litro. Sua massa molecular é aproximadamente igual a do... Então, ele está perguntando isso aqui. Deixa eu fazer um traço. Vamos lá. Densidade de gases, né? Densidade de gases, que eu não sei de qual gás é, então vou chamar ele de X. A densidade de X é a sua pressão vezes a sua massa molar vezes o seu R vezes o seu T. A densidade desse X vai ser a pressão, como é CNTP, 1 atm, 0 graus Celsius, certo? Que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Aí aqui vai ser assim, pressão é 1 vezes o M, que eu não sei, dividido pelo R, que é 8 vezes 10 a menos 2, vezes 273. Para a densidade, eu não recomendo ficar arredondando, porque questão de uma unidade a mais ou a menos pode determinar a resposta, já que a gente quer fazer o conchetes. Porque esse M aqui é o conchetes,
que é o gramas por mol, né? Então, a diferença de 1 grama já dá diferença na molécula. Então, a gente vai trabalhar com todos os valores aqui. Aqui, então, a densidade, ele passa pra gente, né? O valor da densidade, que é 1,25. Então, 1,25 é igual a 1m dividido por 8 vezes 273, que é 2,184 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui embaixo do 1,25 tem 1, então fica m é igual a 1,25 vezes 2,184, certo? Que vai dar 2.730 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por mol. Essa é a resposta. O M vai ser... aqui, vamos andar 2 casas, 27,30 gramas por mol. Isso aqui é a mesma coisa que 28 gramas por mol. Eu tinha passado para vocês quais eram os elementos aqui, né? Então, aqui o monóxido de carbono é os NO, aqui é o C2H6, aqui é o CO e aqui é o H2S, né? Se a gente fizer os conchetes deles, né? O NO, o nitrogênio vale 14, o oxigênio 16, 14 mais 16 é 30 gramas por mol. O C2H6, né? Cada carbono vale 12, então 12 vezes 2 é 24, mais 6 dá 30 gramas por mol. Só aqui eu já saberia que não era a letra A nem a letra B. Por quê? Porque os dois deram o mesmo valor. Então ou é C ou é D. Na letra C nós temos o CO, então nós temos 12 mais 16, que é 28 gramas por mol. A gente já achou a resposta, certo? Porque o nosso M aqui tinha dado 27,30, né? Mas só por via de dúvidas, o H2S, o hidrogênio vale 1, então 1 vezes 2 é 2. O nitrogênio vale 32, então 32 vezes 1 é 32. 32 mais 2 é 34. Então aqui dá 34 gramas por mol. Então por isso que é a letra C. Vamos lá para número 4. Os gases apresentam a propriedade de ocupar o volume do recipiente que os contém. É o fenômeno da expansibilidade. Portanto, é mais conveniente medir seus volumes e pressões ao invés de suas massas. Diferentemente sólidos e líquidos para os quais o volume não é sujeito a variações de pressão e temperatura, os gases são dependentes dessas variáveis. As leis dos gases relacionam pressão, volume, número de moles e temperatura. Frequentemente, os volumes dos gases são referenciados em condições padrão, que são 0 graus Celsius, 273, e pressão, 760 torr, ou que é a mesma coisa que 760 milímetros por mercúrio aí, né? Considerando a informação, o volume ocupado por 9,6 gramas de oxigênio. Estamos falando de oxigênio, que é o sempre gás oxigênio. O2, certo? Quando submetido a uma pressão de 380 torr, 127 graus Celsius, qual será, ele será aproximadamente o quê, né? O volume ocupado. Então a gente quer saber o volume, ele que vai ser o nosso X. Preste atenção que ele passa a massa molar para a gente do oxigênio e ele passa o R, mas o R está em ATM. E essa pressão aqui, ó, 380, está em torr. Então eu tenho que lembrar que 1 ATM é a mesma coisa que 760 torr. Se eu tenho 380 torr, que é a metade, eu vou ter a metade de ATM, 0,5. É esse valor que eu vou usar na minha fórmula. E qual fórmula que eu vou usar? PV/NRT normal. É o PT ou PV/NRT. Eu sei a pressão, que é 5 vezes 10 a menos 1. O volume eu não sei. Igual ao número de mols. Como é que eu sei o número de mols? O número de mols é massa, né? Vou colocar aqui embaixo. N é igual a massa dividido pela massa molar.
O N a gente sabe, 9,6, né? O M a gente sabe, 9,6. O Mzão, né, que é o conchetes, é o gás oxigênio, é 16 vezes 2, que é 32. Correto? Então aqui, se a gente fizer, né, 9,6 dividido por 32, isso vai me dar 0,3 gramas por mol. Então, aqui é 3 vezes 10 a menos 1. Vezes o R, que é 8 vezes 10 a menos 2, vezes o T. O T, que é a temperatura, é 127, mais 273 é 400 Kelvin. Então, é 4 vezes 10 elevado a 2. De novo, eu consigo cortar essas potências aqui e vou trabalhar com o que eu tenho, ó. O 5 vezes 10 a menos 1 passa dividindo. Vou fazer 8 vezes 3, que é 24, vezes 4, que vai me dar 96. 96 vezes 10, porque sobrou esse vezes 10 a menos 1 aqui, ó. Olha só para você ver. Menos 1 menos menos 1 é menos 1 mais 1. Então, aqui, corto. O volume, ele vai ser 92 dividido por 5, que é 19,2 litros de O2 aí. Resposta mais próxima, 20. A número 5 era mais teórica, né? A figura ilustra uma montagem experimental composta por 3 recipientes contendo gases puros à mesma temperatura e separado por válvulas. Ou seja, aqui dentro eu só tenho CO2, aqui eu só tenho H2 e aqui eu só tenho argônio. Ele passou pra gente as condições de pressão de cada um dos recipientes, porque eles têm volumes diferentes, né? Então a pressão lá vai ser diferente, porque a pressão e volume são grandezas que variam. Então aqui eu tenho uma pressão de 3 atm em 1,5 litros. Eu tenho uma pressão de 0,8 atm em 1 litro. E eu tenho uma pressão de 1,25 atm em 2,5 litros. Perfeito. Em determinado instante, as válvulas são abertas, ou seja, todas elas são abertas, permitindo com que elas possam se difundir. Difundir é espalhar, né? Difundir é a mesma coisa que espalhar, que é a lei da efusão, né? A temperatura permanece constante durante todo o processo. Qual é essa temperatura? Não sei. Ele passa a massa molar dos gases, perfeito. Classifique o sistema enquanto ao número de fases. Essa é a primeira pergunta. Eu percebo que vocês, quando tem mais de uma pergunta na questão, vocês não respondem alguma delas. Então, faça o que eu faço, ó. Perguntou a primeira aqui, né? Então, já coloca o número 1. Considerando que a velocidade de difusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade dos gases, qual dos gases deve se difundir com maior velocidade? Essa é a pergunta número 2. Então vamos responder a número 1. Número 1 pergunta, o sistema, quantas fases vão ter? Se a gente lembrar lá do primeiro semestre, né? Do primeiro trimestre, as misturas, elas podem gerar fases. Por exemplo, água e óleo, eu tenho 2 fases, porque eles não se misturam. Então eu consigo ver essas 2 fases, né? Agora, água e sal, como é uma mistura homogênea, eu só vejo uma única fase. E os gases, gente, aqui eu tô conseguindo ver porque ele escreveu, mas esses gases, eles são gases, a gente não consegue enxergá-los. Então eles formam misturas homogêneas. Então vai ter, ó, terá uma fase, né? Ele não pede nem para explicar. Então não preciso nem explicar, mas explicando para vocês, gases formam misturas homogêneas, eles se misturam, correto? Então os gases terão aí uma fase. Pergunta número 2. Qual dos gases deve se difundir primeiro? Aqui ele fala até pra gente da lei de Graham, que é a velocidade de difusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade dos gases. Se a gente lembrar lá da fórmula do Graham, né? A velocidade é a velocidade do gás de menor massa pelo de maior massa, igual a raiz quadrada da densidade do B dividido pela densidade do A, né? Mas eu tinha passado na lousa para vocês, do ladinho da fórmula, uma dica.
o gás de menor massa molar, ou seja, de menor conchetes, se espalha primeiro. Então, se a gente fizer o conchetes do CO2, é 44 gramas por mol, que é 12 do carbono, né? CO2, ó, seria carbono 1 vezes 12, que é 12, e o oxigênio 2 vezes 32. 2 vezes 16, desculpa, né? Que o oxigênio 16, que é 32. 32 mais 12 é 44. Se eu fizer o conchetes do hidrogênio, dá 2 gramas por mol, porque cada hidrogênio pesa 1. E o argônio é 40 gramas por mol, né? Tá aqui embaixo, ó, 40, tá todas as massas aqui. Então, quem tem a menor massa? O hidrogênio. Então, ele fala, né? Considerando, qual dos gases deve se difundir primeiro? O gás que deve se difundir primeiro é o H2. Não precisa justificar, porque ele não pediu justificativa. Letra B. Calcule a pressão parcial do gás carbônico na mistura após o equilíbrio. Organize os gases em ordem crescente. Ó, aqui é a pergunta número 1. Ele faz outra pergunta. Organize os gases em ordem crescente de número de moléculas dentro do sistema. 2. Gente, não dá para usar o PV-NRT aqui, porque ele passa para mim a pressão, o volume, mas não passa a temperatura. Então, como é que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer com PVT Povotó. Simples. Por quê? Ele fala que a temperatura é constante, então a gente corta. Fica PV, PV. Como ele está falando diretamente do gás carbônico, que é o CO2, é ele que eu vou analisar. A situação inicial do gás carbônico, a pressão inicial dele não era 3? Então fica 3 vezes o volume inicial que ele se encontra, que é 1,5. 1,5. Pressão final dele eu não sei, mas o volume final dele eu sei. Não vai abrir as 3 válvulas? É só eu somar os 3 volumes. Então vai ser 1,5 mais 1, que é 2,5, mais 2,5, que é 5. Então aqui vai ser igual a 5. Então P2 vai ser 3 vezes 1,5 é 4,5, dividido por 5, que é 0,9 atm de CO2. Então, essa é a primeira resposta. Essa aqui é a resposta do número 1. O número 2, ele pergunta pra gente colocar em ordem crescente de moléculas. Gente, olha só. O CO2 não é constituído de 3 átomos? Aqui eu não vou ter 2 átomos. E aqui eu não vou ter 1 átomo. Então, quem que eu vou ter mais presença? Do CO2. Quem que eu vou ter menos presença? Do argônio. Então, a ordem é argônio, depois vem o H2, depois vem o CO2. É a ordem inversa aqui, ó, de trás para frente, certo? Então, essa é a segunda resposta. Como ele não pede pra gente justificar também, só colocar a resposta. Perfeito? É isso. O próximo vídeo que eu vou gravar para vocês é dos cálculos estequiométricos lá dos 30 exercícios de cada folha.